Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marcos, tudo bem? Tudo bom? Marcelo, bom dia, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? Retiro, Bom dia. tudo bom? Banco Central ainda não abriu. Boa. Olha só. Está tirando o microfone aqui. Bom dia, Breno. Bom dia, Carlos. Vamos só testar o microfone de vocês para ver se está direitinho. Bom dia. Bom dia. Ouvindo Vocês bem? me ouvem bem? Eu sim. Eu ouço também. Sim, Bom dia. vocês também. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia. Estava comentando que nós nem entramos no ar no YouTube, já tem gente positivando. A expectativa é boa. Isso é bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Tomara que a gente consiga ter um bate-papo interessante aí. Tenho certeza que sim, gente. O tema não pode ser Com mais certeza. oportuno, né? Exato. E esse capacete do Senna é inspirador também, né? Não sei se vocês sabem, mas nós somos os distribuidores, os desenvolvedores e distribuidores dos produtos Senna. Há 2 anos atrás, nós fizemos um projeto chamado Omni Story, que foi a primeira integração físico-digital de uma loja de varejo. E a cada 3 meses, a gente trocava toda a linha de produtos. E o último período, o último ciclo, foi com produtos do Senna. E foi um enorme sucesso. E até então, havia um licenciado que ficava na Alemanha, muito bom de produto, mas a parte de distribuição, varejo dele, já não era assim tão positiva. E aí o Instituto nos propôs cuidarmos da marca. Essa marca tem uma história conosco muito importante. Há 25 anos atrás, nós desenvolvemos, junto com uma agência de propaganda,
todo o programa de licenciamento da marca Sena. Então, nós tínhamos um envolvimento muito grande. E quando teve o acidente dele, nós tínhamos 25% da empresa de licenciamento, que foi parte da nossa remuneração, nós doamos a nossa participação para o Instituto Ayrton Senna. Então, isso criou um vínculo com a marca, né, muito grande para nós. E para nós é maravilhoso, nesse momento, poder estar fazendo a distribuição. E vocês não imaginam o prestígio que a marca tem, tá certo? É uma coisa impressionante. E agora que nós estamos colocando produtos mais acessíveis e tudo mais, a resposta tem sido muito boa, muito positiva. Bom, temos 2 minutos pela frente. Deixa eu só perguntar, aqui eu vejo que eu estou com a opção Share Screen ativa aqui, né? Eu vou estar fazendo uma apresentação inicial, né, conforme a gente tinha conversado, para depois entrar no bate-papo. Isso. E aí, quando a gente tiver essa parte inicial, essa opção vai estar habilitada para mim aqui, confere? Perfeito. Confere mais uma vez, Carlos, por favor. Porque aqui, eu estou com a opção habilitada, mas ele me disse que eu não consigo. É porque a gente está compartilhando. Exato, porque você está compartilhando a tela. Exatamente. Isso. É só para confirmar que depois que vocês descompartilharem, aí eu passo a conseguir compartilhar aqui, certo? Certo. Uhum. Ok. Olha, estou recebendo informação aqui do nosso pessoal. Nós temos gente da Argentina também nos acompanhando. Nas lives passadas tivemos Portugal, tivemos Angola. Muito bom levar isso para além das nossas fronteiras também. Né? É isso? Bom, cá entre nós, né? O que vocês estão fazendo com o Pix, seguramente tem aí vai se transformar num benchmarking global, né? Porque não são tantos países que estão com essa alternativa aberta. E Brando, só para repassar, eu vou pedir aqui que todos os outros se apresentem e deixo você para o fim, para que você já emende com a apresentação. Combinado. Muito bem, bom dia a todos que nos acompanham em mais um Mercado e Consumo em Alerta, nesse horário das 8 horas da manhã, que a gente costuma brincar sempre, é horário que o varejo está normalmente abrindo as portas. O dia de hoje, para nós, é um dia muito especial, porque os nossos convidados vão poder discutir um tema que é notícia diária e diz respeito às transformações no mercado financeiro, especialmente na área de meios de pagamento. Lembrando a vocês que o nosso Mercado Consumo em Alerta é uma antevisão dos nossos eventos, especialmente do Latam Retail Show, e traz líderes que inspiram líderes para discutir ideias, trazer insights e aproveitarmos para nos organizarmos melhor nesse período que o mundo está atravessando de elevada turbulência. Lembrem, a todos vocês, que vocês têm a opção das perguntas, para quem está nos acompanhando pelo Zoom, aquela alternativa de levantar a mão está desabilitada, mas vocês podem colocar as suas perguntas e o nosso time estará processando e nos encaminhando para serem feitas. Lembrem também que uma característica da nossa atuação envolve, ao final da live, por volta das 9h25, nós vamos já apresentar no ar para vocês o que nós chamamos do extrato da síntese do que foi discutido. E por volta das 9 horas, nós temos uma enquete que nós fazemos para ser apresentada também durante a live, ao final dela, e ser comentada pelos nossos convidados de hoje. Hoje, nós temos a satisfação
de estar conosco, nos apoiando na live, o Arnaldo Blasquez, que é um parceiro especialista da Gouveia de Souza em tudo que diz respeito a meios de pagamento, mas os nossos convidados especiais são o Marcelo Azevedo, que é CFO do Boticário. Em seguida, eles vão estar se apresentando individualmente. O Gueitiro Genso, que é CEO da Pick n Play. O Breno Lobo, que é responsável da área do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. E o Carlos Eduardo Brandt, que é chefe adjunto do Departamento de Competição e da Estrutura de Mercado Financeiro. Breno e Brandt, diretamente envolvidos com o projeto do pagamento dinâmico, do pagamento instantâneo, o PIX. Daí porque nosso evento de hoje vai ter uma contribuição, sem dúvida, muito importante para executivos, dirigentes, profissionais do setor de varejo, os fornecedores de produtos e serviços. Muito bem. Para começarmos o nosso bate-papo, eu vou pedir que cada um deles se apresente. Vamos começar com o Marcelo. Por favor, rapidamente sobre você e a sua função dentro do Boticário. Marcelo. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado, Marcos. Bom, eu estou no grupo há 5 anos, sou CFO, sou responsável por toda a área administrativa do grupo, e além de todas as áreas de tesouraria, tributária, planejamento financeiro, estratégia, a gente tem também lá dentro do grupo uma fintech, que é a MOS, e que se ocupa de tantas coisas, entre tantas coisas, inclusive dos meios de pagamento, onde a gente tem uma subadquirência lá que roda todas as nossas operações de varejo hoje do grupo. Obrigado, Marcelo. Gueitiro, podia nos falar um pouquinho do PicPay? E de você? Bom dia, Marcelo. Primeiro, obrigado pelo convite. PicPay é meio que estreante aí no mercado de varejo. Para nós é uma satisfação e uma honra, porque PicPay é uma fintech, né, uma startup que nasceu em 2012, lá em Vitória. E ela nasceu já com esse espírito. Eu estou muito animado aqui para o debate do Pix, porque ela nasceu já com esse espírito do pagamento entre pessoas 24/7. Ela é pioneira em QR Code. Né? Hoje nós estamos com mais de 20 milhões de usuários na nossa plataforma, né? Mais de 20 milhões de usuários com conta de pagamento no PicPay. E o PicPay decidiu escalar essa disrupção, vamos chamar assim, pelo lado do usuário. E este ano de 2020, nós começamos, então, também a ofertar, dentro do nosso ecossistema, a opção para os varejistas. Para os varejistas venderem no on e no off para a nossa base, e também para os nossos usuários terem opção de usar o seu dinheiro dentro da carteira. Então, eu estou muito animado. Eu estou há 11 meses no PicPay. A minha vida toda trabalhei no mercado financeiro tradicional. Né? A última posição minha, eu fui vice-presidente do Banco do Brasil. E eu estou enxergando que, né, essa agenda competitiva que o Banco Central vem implementando ao longo do tempo tem pró-competição, pró-inclusão financeira, pró-educação financeira, tem aberto muitas oportunidades e eu estou há 11 meses aqui no PicPay, eu sou o CEO do PicPay, estou muito animado mesmo com esse momento que nós estamos vivendo aí. De um lado, essa dificuldade toda do isolamento social, eu acho que nós temos aí luz no fundo do túnel, principalmente com chegada de soluções como o Pix. Obrigado. Muito obrigado você, Gueitiro. Ia pedir agora ao Breno que se apresente, por favor, e um pouco sobre a sua função no Banco Central. Bom dia, Marcos. Bom dia a todo mundo que está ouvindo e vendo a gente. Obrigado pelo convite, né? Bom, meu nome é Breno, né? Como o Marcos falou, eu trabalho no Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro no Banco Central. Sou um dos coordenadores do projeto de implantação do Pix no Brasil, né? Estamos nesse projeto aí há pelo menos 2 anos, trabalhando dia e noite para conseguir fazer essa entrega. Já estou há 14 anos nessa área de sistema de pagamento e estamos aí ajudando na condução desse projeto. Muito obrigado, Breno. Eu vou pedir agora ao Brandt que se apresente, mas, Brandt, eu vou pedir um pouco mais a você. Como nós tínhamos combinado, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação sobre o que está se desenhando de perspectiva a partir do monitoramento do Banco Central nos projetos que vocês estão implementando. Por favor, Brandt.
Está mudo o seu microfone, Brant. Brant, está mudo o seu microfone. Vamos lá. Bom dia a todos, então. Queria cumprimentar a todos que nos acompanham, a todos que estão participando com a gente aqui hoje desse encontro, desse debate, desse bate-papo aqui sobre um tema tão relevante. Bom, eu estou no Banco Central há 18 anos, tive a honra e a alegria de participar da reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro lá em 2001, 2002, né, com a implantação de fato, a reestruturação ali em abril de 2002. Foi um projeto bastante relevante, bastante grande e não tenho a menor dúvida de que foi um marco aí para o nosso país, para o nosso sistema de pagamentos. E agora, à frente aí desse projeto que também, na nossa visão, é bastante relevante para o país, é revolucionário, vai trazer aí uma série de novas alternativas, novas possibilidades e vai preparar o nosso sistema financeiro, nosso sistema de pagamentos aí para o futuro, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer aí o convite, cumprimentar a todos os colegas aí da nossa mesa virtual também. E como foi sugerido, eu vou começar então com uma breve apresentação sobre o tema, até para a gente ter aí as informações uniformizadas e de base aí para a gente ter o nosso bate-papo, para que a gente possa também conversar a respeito das múltiplas questões aí que envolvem a implantação do Pix, a oferta desse novo meio de pagamento aí para a sociedade. Então, eu vou dar início agora, ser o mais breve possível aqui, para que a gente possa aproveitar bastante aí o nosso momento de interação. Bom, a gente pretende aqui nessa parte inicial de apresentação passar um contexto geral do projeto, né, como ele surge, algumas características gerais, trazer também algumas reflexões aqui para o varejo, né, ou seja, especificamente questões que, do nosso ponto de vista, são bastante relevantes aí nesse contexto do varejo, e trazer também um pouco do nosso caminho, da nossa trilha, do nosso roadmap, não só até novembro de 2020, que é quando o Pix estará operacional, mas também dando uma visão de agenda evolutiva para os próximos anos. Bom, o Pix nasce, então, nesse contexto mais amplo da nossa sociedade de uma revolução digital. A gente tem aí todas as relações econômicas e relações sociais sendo profundamente alteradas pelo uso intensivo da tecnologia. A gente tem dinâmicas diferentes de compras, de mobilidade, de interação social entre amigos, entre familiares, enfim, todo esse contexto aí que vocês bem conhecem. E na nossa visão, na nossa percepção, não havia e não há ainda um instrumento totalmente capacitado para suportar esse cenário mais amplo da sociedade de revolução digital. Especificamente no que diz respeito aos pagamentos, a gente vê também um uso ainda predominante do papel moeda, né, do dinheiro em espécie, com todos os custos sociais envolvidos aí na utilização de um instrumento baseado em papel. Basicamente, a gente está falando aqui do papel moeda, ainda uma pequena parcela de cheques, mas basicamente o papel moeda, né, o dinheiro em espécie. E aí a gente tem questões relacionadas a dificuldade de troco, a custo de produção, a custo de logística, de distribuição de cédulas, a segurança, enfim, uma série de custos que, por alguns agentes, eles são bastante perceptíveis, para outros nem tanto, né? Alguns não enxergam o custo associado ao dinheiro e, portanto, tem algum incentivo aí a continuar utilizando. Então, o Banco Central vem olhando muito para isso e tem uma política pública bastante clara, bastante firme no sentido de
de uma maior eletronização de pagamentos no país, né? Isso leva, claro, a uma redução expressiva aí de custos sociais para o nosso país. E aí, avançando um pouco mais, olhando para os instrumentos eletrônicos já disponíveis, né, ou seja, para aquela parcela de pagamentos que já são realizadas de forma eletrônica, a gente ainda vê várias lacunas nos instrumentos atualmente existentes, né? Então, a gente tem aí os cartões com questões relacionadas a custo, questões relacionadas a prazo de pagamento, principalmente sob a ótica ali do recebedor, né, que muitas vezes tem um prazo bastante extenso ali até receber os seus fundos, principalmente quando a gente está falando de cartão de crédito. Na parte de TEDs e DOCs, a gente tem uma dificuldade grande também na usabilidade do instrumento, na necessidade que existe de preenchimento ali de vários campos, de várias informações para que esse pagamento seja iniciado. Temos restrições relacionadas ao horário, né, à disponibilidade, ou seja, são instrumentos que têm um horário específico para ser utilizado, né, a TED ainda com um horário mais estreito ainda do que o DOC. No que diz respeito ao boleto, a gente tem ainda uma dificuldade grande na conciliação, no recebimento. Não temos aí um conjunto de informações adequado para que esses processos de conciliação e de facilidade no recebimento ele seja o melhor possível. E ainda temos o prazo aí, né, o prazo de recebimento que chega aí até 2 dias. Então são lacunas que são relevantes e que nos fazem estar bastante convicto de que existe muito espaço para um instrumento de pagamento que endereça essas lacunas, que apoie esse processo de eletronização e que também dê suporte a esse contexto de revolução digital. Então, o PIX vem nesse sentido, né? Foi inserido aí como agenda prioritária do Banco Central na nossa agenda BC-Hash, que é as ações estruturantes aí que estão sendo conduzidas e que a instituição tem sido bastante transparente em colocar para a sociedade aquilo que é a nossa agenda, e o PIX está inserido na agenda relativa à inovação e mais especificamente no pilar da competitividade. O PIX é um novo jeito, então, de pagar, de receber, que será instantâneo, fácil, será feito e disponível a qualquer momento, seguro, muito focado no cliente e amplo o suficiente para atender a toda a sociedade. A gente traz aqui para deixar também bastante claro para todos as 7 características que nos faz acreditar que o PIX realmente será um instrumento único. Cada uma dessas características por si só são bastante relevantes, mas de fato o que vai tornar o PIX único na nossa visão é a conjugação, né, o conjunto dessas 7 características. Então, uma primeira característica, a da velocidade, ela tem como objetivo fazer com que, do ponto de vista do recebedor, a gente tenha um pagamento imediato. Ou seja, não basta a notificação de que houve um pagamento ou a informação de que houve um pagamento. Esses fundos eles estarão disponíveis para o recebedor de forma imediata, ou seja, disponíveis para a utilização já na sequência do recebimento daquele PIX. Então, é uma característica bastante importante e que vai dar uma dinâmica totalmente diferenciada para o encadeamento das relações econômicas. A segunda característica é a da disponibilidade plena, ou seja, a qualquer hora do dia, da noite, dia útil, dia não útil, o PIX estará disponível e sendo possível, então, realizar transações financeiras, pagamentos, transferências a todo momento. Uma terceira característica, e essa bastante relevante, é a multiplicidade de casos de uso. Ou seja, o PIX é um instrumento que se pretende ser multiproposta.
atender a todo e qualquer caso de uso, a todo e qualquer pagamento que a gente possa imaginar aqui na nossa economia, na nossa sociedade. Desde pagamentos ali mais simples entre pessoas, mas também pagamentos de pessoas para empresas, no e-commerce, no ponto de venda, no varejo, enfim, em pequenos estabelecimentos, em comércio ambulante, também para pagamentos entre empresas, né, pagamentos a fornecedores, relacionamentos entre empresas de uma forma geral, e os pagamentos também envolvendo o governo, né? Então, seja da sociedade, né, de pessoas e empresas direcionando pagamentos para o governo, ali, recolhimento de tributos, pagamentos de taxas governamentais, de taxas federais, isso em obviamente, em todas as esferas, né, federal, estadual, municipal, e também no sentido inverso, né, do governo pagando as pessoas, pagando a empresas, restituição de imposto de renda, pagamento de benefício e por aí vai. Ou seja, amplitude total do instrumento para que os usuários possam, ao se deparar com qualquer situação que demande um pagamento, possam, de fato, utilizar e ter uma experiência padronizada de utilização. Nos faz ter essa visão de que essa característica de multiproposta dá uma potência muito grande para esse meio de pagamento. A quarta característica é a da conveniência. E aqui eu divido a conveniência entre a perspectiva do pagador e a perspectiva do recebedor. Começando aqui pelo primeiro lado, do pagador, a gente tem trabalhado em oferecer uma possibilidade de dinâmicas de iniciação de pagamento muito facilitadas, né? Então, numa primeira opção, utilizando aí o QR Code, né? Então, o recebedor gerando um determinado QR Code, esse QR Code podendo ser estático ou dinâmico, né? O estático é aquele que se pretende atender a múltiplas transações, ele é estático ao longo do tempo, e o dinâmico, ele é gerado a cada transação, ele traz as particularidades daquela transação para aquele QR Code, né? Então, um QR Code muito mais poderoso aí no sentido de carregar um conjunto muito grande de informações, obviamente ele tem um custo também maior associado na sua geração. Mas ele permite, então, o QR Code essa facilidade na iniciação. E como uma segunda alternativa, a gente tem o uso das chaves de endereçamento, ou seja, uma única informação possibilitando o início da transação por parte do pagador. Ou seja, o pagador não precisa saber mais o nome, o CPF, o CNPJ, o banco de relacionamento, a conta corrente, a agência e por aí vai. Ou seja, não há necessidade de um conjunto maior. Basta uma única chave, basta ou o CPF, ou o CNPJ, ou o número do telefone celular, ou um endereço de e-mail, ou até se o recebedor não quiser tornar alguma informação pessoal pública ali para o pagador, ele pode ter essa opção de gerar um endereço virtual de pagamento, ou seja, uma chave anônima ali para iniciar o pagamento, né? Então, o pagador tem essa dinâmica facilitada também utilizando apenas essa chave. A gente ainda tem as notificações, né? Então, o pagador recebendo a notificação de que aquela transação foi concluída e, por fim, aqui colocando que o Banco Central estabelece requisitos de experiência do usuário, né? Então, são regras direcionadas aos prestadores de serviço de pagamento e tem como objetivo garantir que a oferta do Pix lá na ponta seja com esse foco de dar uma boa experiência de pagamento para os usuários finais. Então, isso é um requisito regulatório que está sendo colocado pelo Banco Central. Na perspectiva do pagador-recebedor, a gente tem aí basicamente o foco na notificação do pagamento e, claro, naqueles casos de uso mais simples, uma notificação de que houve um recebimento ali, né? Você recebeu um Pix, a pessoa está recebendo, está ali utilizando apenas o seu dispositivo móvel, apenas o seu telefone celular, ela tem essa notificação imediata de que o Pix foi realizado. E aí, em casos de uso um pouco mais complexos, aí a gente traz aí na figura da direita um processo de checkout numa loja física, né? Existe a necessidade da notificação
e a notificação em múltiplos pontos, né, sendo capaz de haver essa notificação em múltiplos pontos de checkout. Então, é um processo um pouquinho mais complexo, mas com a mesma lógica de fazer com que, de forma imediata, o recebedor tenha essa notificação de que o pagamento foi realizado e, portanto, liberando ali aquela venda e concluindo esse processo de checkout. E por trás dessa dinâmica um pouco mais completa, a gente tem uma API, né, uma API de recebimento que vai ser padronizada pelo Banco Central justamente para facilitar todo esse processo. Então, nessa API padronizada, a gente vai, então, definir toda a sistemática de comunicação dos softwares ali, dos aplicativos, ou dos softwares que estão ali instalados nos estabelecimentos comerciais, e esse software, então, se comunica com o prestador de serviço de pagamento, num primeiro momento, para gerar o QR Code, né, para fazer a configuração e a geração desse QR Code dinâmico, apresentando ali para o pagador vai ler esse QR Code, vai se autenticar ali no aplicativo, confirmar o pagamento, e, num segundo momento, o software se comunica novamente com o prestador de serviço de pagamento para verificar e para confirmar que aquela transação foi efetivamente liquidada e recebida. E, obviamente, esse software vai permitir com que esse processo de checkout se viabilize. É claro que tudo isso, né, todos esses passos sendo realizados de forma muito rápida, de forma praticamente instantânea, né? Então, possibilitando aí que soluções de recebimento e automação sejam implementadas. Uma quinta característica, a gente tem a das informações agregadas, ou seja, a capacidade que o Pix terá de, junto com a ordem financeira, ela cursar também informações referentes àquela transação, né? E quanto mais complexo o caso de uso, quanto mais especificidade se requerer em termos de informação para associar a um determinado negócio jurídico, mais importante essa característica, tendo aí um potencial enorme de levar a automação de processos e uma melhoria na dinâmica de conciliação de pagamentos. Uma sexta característica do ambiente aberto, ou seja, um ambiente extremamente acomodativo em termos de participação, né? Ou seja, a gente tem uma multiplicidade de tipos de participantes e também acomodando aí participantes de todos os portes, né? Desde dos maiores bancos até aquelas instituições de pagamento menores que estão começando, fintechs, startups e por aí vai. Hoje a gente tem em processo de adesão, não temos um número final ainda, a janela se encerrou no dia 1º de junho, agora nessa semana, mas temos mais de 800 participantes em processo de adesão ao Pix, né? Então, um número extremamente relevante de agentes que vai trazer uma competição e uma inovação muito grande para o ambiente Pix. E uma sétima característica da segurança, né? Um pilar bastante importante para o projeto, né? Um pagamento instantâneo, rápido, ele precisa ser também bastante seguro para evitar com que fraudes sejam realizadas ali também nessa dinâmica da velocidade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a autenticação de usuários, tem um grupo técnico junto ao mercado, que é o GT Segurança, justamente busca trazer também todos os inputs aí em termos de percepção de vulnerabilidade para que a gente tenha todas as soluções endereçando essas eventuais vulnerabilidades, e aí um olhar muito atento aí para questões de segurança cibernética e de prevenção à fraude, aí, incluindo engenharia social e coisas relacionadas. Então, nesse contexto todo, a gente, de fato, acredita que o Pix é um universo de possibilidades, né? Existem oportunidades para todos os agentes, para todos os pontos da cadeia, e estará aí, a partir de novembro, à disposição para que todos aproveitem e explorem bastante essas oportunidades. Aí aqui algumas reflexões, e aí até uma provocação já para a gente posteriormente entrar no bate-papo, né? Algumas reflexões direcionadas para o varejo, né? A gente tem um olhar aqui para o processo de cobranças, né?
Então, na nossa visão, o Pix com um grande potencial de dar uma maior rapidez tanto para a cobrança quanto para o recebimento, né, com a possibilidade de trazer informações mais robustas, associando ali e trazendo as informações necessárias para a correta e para a boa identificação daquele pagamento, inclusive para possibilitar também que a gente tenha aí um processo posterior de automação, de ativação de serviços ou de liberação de mercadorias, enfim, um ambiente bastante propício a evoluções no processo de cobrança. Uma outra questão de reflexão é o contexto atual da nossa pandemia da Covid-19. Infelizmente, chegamos aí nessa situação ruim aí de uma emergência sanitária. O fato é que temos que olhar para isso e entender que o ambiente, não só durante a pandemia, mas muito provavelmente no pós-pandemia, o nosso ambiente econômico, de relações de uma forma geral, ele será bastante alterado, né? Então, a gente traz aí como reflexão essa característica aí do Pix em entrar nesse novo cenário, né, trazendo um pagamento rápido, com menor necessidade ali de capital de giro, principalmente nesse momento onde algumas empresas, algumas pessoas passam aí por dificuldades ali de liquidez decorrente aí dessa nossa situação de isolamento social, de lockdown e por aí vai. A gente ainda tem uma possibilidade de pagamento sem contato com o dispositivo alheio, né? Ou seja, a autenticação, o processo da autenticação sendo feita no próprio dispositivo móvel do pagador, então, bastante favorável no nosso cenário atual, e um cenário de um aumento expressivo aí nas transações de e-commerce, e o Pix sendo um instrumento bastante apropriado para essas transações, com um processo de autenticação bastante interessante. A gente traz uma outra reflexão aqui do agendamento, né, do Pix agendado ou do Pix programado. Essa é uma funcionalidade que já estará à disposição a partir de novembro de 2020. Né? A gente tem na nossa agenda evolutiva uma sinalização de que haverá um agendamento no próprio ecossistema Pix, isso está um pouco à frente, mas a possibilidade, o produto de agendamento que será feito nesse primeiro momento nos próprios prestadores de serviço de pagamento, ou seja, o próprio PSP retendo nos seus sistemas essa ordem agendada, ele já vai estar disponível a partir de novembro de 2020. Então, isso vai possibilitar um pagamento em data futura, vai dar uma maior liberdade de escolha para os pagadores, né? Ou seja, eles terão a possibilidade de fazer um pagamento instantâneo, mas se quiserem agendar, também vai ser uma possibilidade, e trazendo também a possibilidade de surgirem modelos de negócio aí que ofertem agendamentos garantidos, né? Então, é algo que, na nossa visão, será extremamente importante nesse contexto do varejo, de pagamento de contas e tudo que gira em torno disso. Aqui a gente traz a reflexão do Pix e do dinheiro, né? Assim, já dialoga, já conversa muito com aquele ponto inicial que eu trouxe do custo do dinheiro, né? E aqui para o varejo nos parece que esse custo é bastante relevante e tem um impacto considerável, né? Então o Pix entra como uma alternativa com bastante potencial para reduzir sensivelmente esse custo e tudo que daí decorre, né? Uma redução de custo, obviamente, leva a uma maior eficiência, leva a possibilidade de que também essa eficiência seja levada até o cliente final, na forma de preços menores. Enfim, é mais uma reflexão que a gente traz aqui para o nosso bate-papo. Também uma reflexão aí relacionada ao e-commerce, né? A gente tem a visão de que o Pix ele suporta muito bem esse caso de uso, tem um processo de segurança que pode fazer a diferença aí não só nesse processo de autenticação, mas também levar a uma redução de prazo no envio de produtos, né? Ou seja, a empresa
o e-commerce ali recebendo e tendo a confirmação de que esse pagamento foi realizado e foi recebido de forma imediata, tendo a informação também completa, a ação completa consegue, então, ter todo esse processo de automação, né? Um processo automático de, a partir do recebimento, já disparar o envio da mercadoria. Então, acho que um potencial bastante interessante também para ser explorado. E por fim, aqui, uma característica importante também que nos parece que o varejo tem bastante interesse, que é a dinâmica facilitada de devolução de um determinado pagamento. Ou seja, houve ali algum erro na transação, ou houve alguma situação que enseje uma devolução, essa devolução vai ter uma dinâmica facilitada ali pelo recebedor e poderá ser feita ali tanto no valor total quanto no valor parcial também, outra funcionalidade interessante. Tudo isso vai estar, então, definido pelo Banco Central num regulamento que está em processo de consulta pública. A gente já teve contribuições encerradas e, a partir de agora, a gente está na fase de processamento para que, em breve, a gente publique a versão definitiva do regulamento do PIX. E trazendo um pouco da nossa trilha aí de 2020, a gente teve o lançamento da marca em fevereiro, o edital de consulta pública do regulamento do PIX publicado em abril. Essa semana a gente iniciou o processo de homologação de todos os participantes para que estejam ali habilitados a efetivamente participarem do PIX a partir de novembro. Em julho a gente publica o regulamento definitivo e em novembro a gente entra de fato com a operação do PIX. Num primeiro momento, a partir de 3 de novembro, no modo de soft opening, com algumas restrições de horário, algumas restrições de quantidade de clientes embarcados, e a partir de 16 de novembro a gente tem um go live amplo, sem restrições para toda a sociedade. E aqui só para dar uma ideia de que em 2020 a gente já entra com uma quantidade expressiva de valor agregado, aí com o QR Code, com a inserção, um pagamento ali com a inserção apenas de uma chave única, ou até com a inserção manual de dados, caso não tenhamos ainda a chave inserida ali pelo recebedor. Mas a gente não para por aí, né? A gente está olhando para frente, a gente já tem uma agenda evolutiva aí preparada e planejada de 3 anos, e eu não pretendo entrar no ponto a ponto aqui, mas só para evidenciar que a gente não para em 2020, a gente segue o nosso caminho e continua agregando valor ao longo do tempo. E para finalizar aqui, a gente vê aí o PIX como um meio de facilitar a vida de pagadores e recebedores, de reduzir custos, né, e de reduzir custos para toda a cadeia, não só para os prestadores de serviço de pagamento, mas para os usuários finais, tanto pagadores quanto recebedores. A gente sabe que o custo com instrumentos de pagamento para os estabelecimentos comerciais, para o varejo, ele é um fator relevante, então a gente está olhando também com muita atenção para esse fator custo. Também o PIX pretende viabilizar novos modelos de negócio e também apoiar uma maior eficiência, um melhoramento, um aprimoramento daqueles modelos de negócio mais tradicionais. E, por fim, contribuir aí para esses objetivos públicos de eletronização dos pagamentos e também apoiar nesse processo importante de inclusão financeira. Bom, era isso que eu tinha para trazer aqui inicialmente e formar uma base aí para o nosso bate-papo. Eu paro por aqui e fico à disposição aí para a interação com todos aqui. Muito obrigado. Brant, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Breno por estarem conosco hoje. Esse tema é mais do que relevante neste momento e vamos, né, relembrar, quando nós começamos este ano, nós tínhamos aí o que nós estávamos chamando, né, do Big Bang financeiro, porque nós tínhamos a conjugação da perspectiva, né, do pagamento instantâneo, que você acabou de nos mostrar o estágio em que está. Nós tínhamos a questão da taxa real de juros próxima a zero, ou talvez até negativa proximamente, né, coisa que nós, no setor empresarial, jamais convivemos com isso antes. A perspectiva do Open Banking, que também é um outro instrumento importante,
sendo pilotado pelo Banco Central, os próprios reflexos da Lei Geral de Proteção de Dados e o cadastro positivo. Então, tinha tudo para ser um ano que já ia ser, aproveitando, extremamente dinâmico. E a pandemia colocou um tempero adicional nessa transformação toda. Então, eu queria perguntar ao Arnaldo, nós estivemos juntos da China e voltávamos encantados de lá, né? A importância, a relevância dos pagamentos móveis na China, o Alipay, o WeChat Pay e daí para frente. Arnaldo, o quanto o Pix se aproxima do modelo que nós temos na China, o quanto tem características próprias e o quanto isso pode transformar o mercado sob o ponto de vista do consumo e do varejo. Por favor. Bom dia. A minha jornada com a empresa do Marcos, com o Marcos na China, foi exatamente por isso. Desde maio de 2018, eu venho acompanhando o trabalho do Banco Central na consultoria, na montagem do Pix, alguma coisa com o Open Bank também. E aí eu olhei para isso e falei, olha, eu preciso de ver isso funcionando em algum lugar. Eu já tinha conhecimento na Suécia do Swish, que também é um produto que funciona bem, mas um país pequeno, de um processo mais educacional melhor. E aí nós fomos para a China. E o que eu vi na China, assim, tudo que o Carlos colocou, tudo que eu tinha visto aqui, era assim, aquilo funcionando, né? Funcionando de uma maneira, da forma que o chinês faz, né? O chinês, eu brinco que ele é um besouro, né? Porque se você falasse para o besouro que não dá para voar, ele não acreditaria, mas ele voa, né? Aqui no Brasil, a diferença, Marcos, é assim, o Banco Central foi muito cuidadoso em olhar todas as características de todos os produtos que estavam acontecendo no mundo e de regular. Então, o Banco Central vai ser responsável pela regulação, ele fez um alicerce no produto, que a hora que esse produto estiver na rua, o varejo vai entender que isso vai ser uma explosão. Ele vai se desenvolver muito mais. As transações eletrônicas entre as pessoas vão melhorar o negócio dele e o fluxo de dinheiro. Então, assim, a gente viu uma explicação, tem todo um contexto técnico, mas a hora que isso vai para a rua, é viral, é tão fácil de utilizar, o cliente utiliza de uma maneira tão simples, que vai fazer parte do dia a dia dele, como mandar uma mensagem hoje por um aplicativo. Então, assim, o alicerce está pronto, a questão da aderência vai ser fantástica e o comércio vai ganhar muito com isso, o varejo vai ganhar muito com isso. Muito bem. Grato, Marcos, Arnaldo. Oi. Eu gostaria de comentar sobre a China. Por favor, Breno. É que a gente vê muito na China o que o consumidor está fazendo. Então, aqui você tem uma semelhança grande do ponto de vista das pessoas. O que está por trás do modelo chinês é que é o problema, né? Que foi uma coisa que a gente procurou evitar aqui. No modelo chinês, você teve 2 vencedores, né? Que é o WeChat e o Alipay. Então, toda loja tem que ter 2 QR Codes. Um QR Code não combina com o outro e é impossível um terceiro entrar. Então, aqui no caso do Brasil, sei lá, o Banco A e o Banco B conseguiram ganhar, uma concorrente externo nunca conseguiria entrar aqui para participar desse mercado. Então, é um mercado fechado, é um duopólio, um não conversa com o outro, não interopera, e limita a capacidade de escolha do varejo, do cliente, em qual vai ofertar o melhor serviço. Você fica ali dependente de 2 soluções. Funcionam muito bem, funcionam, mas falta esse impulso competitivo que a gente teve cuidado aqui, alguém precisa centralizar, alguém precisa determinar regras e permitir que todo mundo que queira entrar nesse ecossistema possa entrar e aumentar as opções de escolha, tanto de consumidores quanto de varejistas. Ótimo esclarecimento, Breno. Agora, deixa eu aproveitar no plano assim, um pouco mais operacional. Uma das jabuticabas brasileiras em meios de pagamento e sistemas de vendas é a questão do, algumas vezes, sem acréscimo, que é um negócio bem brasileiro. Vocês estavam comentando sobre a perspectiva da programação do pagamento. O Pix pode, nesse aspecto, substituir essa alternativa na qual o varejo oferece X vezes sem acréscimo com a programação dos pagamentos? Breno. Vai ser um modelo diferente do modelo de cartão, né? Porque no modelo de cartão, no limite, você tem a bandeira lá, né? A Visa, Mastercard, Elo, enfim, está garantindo que aquele recurso
chegue no varejista caso haja alguma falha no fluxo, desde o portador até o emissor, até o credenciador, tenha a bandeira garantindo. O Banco Central, obviamente, não vai fazer esse papel no Pix. Então, o modelo que pode vir a ser desenvolvido, e aí vai depender muito dos participantes, é o próprio instituição financeira, a própria instituição de pagamento do cliente ofertar o crédito. Então, aí seria uma oferta de crédito direto para o cliente antecipadamente, né? Então, você tem essa possibilidade aí de dividir em 10 vezes. Tem esse não, sem juros aí que a gente sabe que é uma coisa que não existe, né? O dinheiro tem valor no tempo. Mas é possível adiantar-se o recurso no dia zero e parcelar esse pagamento em 10 vezes, mas aí você paga diretamente para a sua instituição financeira, instituição de pagamento. Então, é um modelo pouco usado hoje, né, para compras no varejo, mas que a gente enxerga que algumas instituições vão poder desenvolver. Então, seria possível também esse tipo de transação parcelada, obviamente com alguns ajustes, algumas diferenças existindo nesse ambiente Pix. Perfeito. Marcelo, eu queria acrescentar em cima da pergunta do Breno aí, porque assim, na medida que o Banco Central oferece essa infraestrutura, em que, como disse o Breno, não é uma garantia de crédito, mas à medida que os players, e é uma multiplicidade de players que vão poder operar, como disse o Brant, o nosso mercado é muito criativo, né? Não tenho dúvida nenhuma que um monte de players vão se organizar a partir dessa infraestrutura para ofertar no varejo, por exemplo, a possibilidade de tomar esse risco, por exemplo, a partir de uma taxa a ser cobrada. Então, assim, tem milhões de possibilidades em cima dessa infraestrutura. Acho excelente ponto. Eu ia justamente comentar sobre essa questão que foi trazida, mas enfatizando, né? Ou seja, me parece que há uma enorme gama de possibilidades aí para que se utilize essa funcionalidade, né? E obviamente, olhando para aquilo que o varejo vai demandar, né? Cada negócio pode ter uma demanda, uma especificidade diferente, e eu não tenho dúvida de que haverá aí soluções construídas em cima dessa funcionalidade do Pix. Ou seja, derivativos da jabuticaba. Marcos, eu queria Por favor, Marcelo, comentar como um bom varejista que a gente é, e a gente é multicanal, né? Então, a gente tem lá a nossa realidade de loja, tem a nossa realidade de e-commerce, e também tem uma realidade de venda direta, né? E venda direta funciona... 75% das nossas vendas são via boleto a crédito, né? Onde a gente fornece o crédito para a nossa revendedora, e a revendedora compra com a gente e vende os nossos produtos, né? Então, a gente vê uma possibilidade imensa com o Pix de fazer um arranjo desse crédito e dessa divisão do custo financeiro entre nós e a revendedora, sem novos intermediários ou sem os intermediários existentes hoje, né? Do outro lado, quando a gente olha em loja, hoje ainda, né, apesar da proliferação dos meios de pagamento, o crédito, o débito, ainda 20% das vendas em loja são em dinheiro vivo, e com todo o custo social do dinheiro. Acho que eu vou, em cima do tema do Covid, acho que eu vou dar um exemplo muito vivo do que aconteceu ou tem acontecido nesse momento, é que as lojas têm evoluído para o tema acho que todos têm visto, o tema do drive-thru, o takeaway, né? Só que tem uma fricção gigantesca, apesar de a gente organizar tudo isso de maneira correta, né? Fazendo vendas via online ou via até o WhatsApp, nesse caso, no final, a entrega do produto tem que ser acompanhada de um meio de pagamento, e esse meio de pagamento tem uma fricção gigantesca, porque cada vendedora que for entregar o nosso produto no drive-thru tinha que ter uma maquininha, ou ter que ter troco para fazer essa transação, com todos os problemas de contato, como o Carlos comentou nesse momento. Então, vamos imaginar nesse momento o tema, né, de sem contato, que a gente tem falado muito, agora não é nem sem fricção mais, mas é sem contato. O sem contato com o Pix é eficaz, né? Então, o nosso consumidor, o nosso cliente compra com a gente já tem o recibo do pagamento,
e não precisa... E lá no drive-thru a gente só entrega nosso presente, a nossa caixinha de presentes dos nossos produtos, sem nenhuma fricção nesse modelo, né? Esse é um lado. Do outro, quando a gente olha o e-commerce ainda é 20% são em boletos, não são em cartão de crédito, por exemplo, né? Tem uma menor fricção. 20% das compras efetuadas, mas a gente sabe que tem um fortíssimo abandono de vendas online porque o boleto não vem pago no dia seguinte, né? A gente brinca aqui dentro do grupo que, antigamente, quando você assistia uma publicidade do Boticário na televisão, você tinha que esperar no dia seguinte para fazer a compra na nossa loja. Hoje não precisa mais disso, a gente tem o e-commerce, tem a nossa revendedora. Mas para pagar o boleto, você precisa no dia seguinte abrir ou a agência de um banco ou uma lotérica para fazer esse pagamento. E isso tem uma fricção gigantesca porque o consumidor tem que esperar. Não adianta a gente ter um same-day delivery se o pagamento não é instantâneo. Né? Então, tem todo o represamento aí de um estoque que a gente não sabe se vai ser disponibilizado para aquele cliente, porque ele ainda não efetuou o pagamento. E aí, do lado do consumidor, a gente vê um tema ainda, acho que todos conhecem esse tema, o número de fraudes que tem avançado em cima de boletos falsos, né? Onde o consumidor paga um boleto falso, a gente não consegue reconhecer esse boleto porque efetivamente não foi pago para o varejista, e esse dinheiro é perdido na fraude, nesse modelo, né? Com toda a sua fricção que a gente conhece, né? Eu acho que, olhando do ponto de vista do varejista, esse é o lado. Depois tem um tema para dentro do varejista, comprando seus fornecedores, né? O grupo a gente emite e recebe e paga mais de 200 mil TEDs por ano. E aí toda a conciliação, como o Carlos falou, né, a conciliação desse TED, a qual fatura foi indicada, fazer uma conta corrente com os nossos fornecedores e disponibilizar crédito, aumentar o prazo de pagamento, isso hoje passa por um arranjo do sistema financeiro, que pode ser efetivamente internalizado pelo varejista e pelo seu fornecedor. Esse é um outro aspecto que é imenso. Uma das 800 instituições que o Carlos falou que entraram aí, se associaram ao Pix, somos nós. Então, nós como varejista já estamos lá dentro, a gente tem a nós, a gente está lá ansioso, e aí que bom que o Carlos já falou que até o Pix agendado vai vir mais rápido do que a gente imaginava, e aí estamos dentro como um dos principais expoentes aí, sponsors do Pix. O Marcos, só me permite dar um exemplo aqui também. Por favor. Foi comentado aí, pega o caso do drive-thru aí de entrega de presente que o Marcelo do Boticário falou. Você imagina o BR Code lá, o consumidor vai lá, lê o BR Code do pagamento instantâneo e já faz o pagamento na hora ali. Então, os casos de uso que vai abrir para o varejo brasileiro, com as possibilidades que o Pix traz, é muito animador. A gente fala isso com a experiência de ser a empresa que nasceu em 2012, antes de existir China, antes de existir o ecossistema de China, o PicPay nasceu, e o PicPay nasceu com essa lógica lá em Vitória. Vitória é uma Xangai brasileira, no sentido de 70% da população usa PicPay, usa QR Code. Então, lá você vê o vendedor de picolé na praia com QR Code, ele não precisa de dispositivo nenhum, né? Então, agora, o Brant e o Breno colocaram muito bem que, na verdade, o que acontece? O Banco Central foi muito feliz porque agora unificou. Nós já estávamos assistindo vários QR Codes sendo colocados dentro de uma loja. E nós vamos ter o Pix, o regulador que vai colocar esse QR Code único. E isso é fantástico. Bom, gente... Deixa eu só fazer um comentário, né? Que a gente tem falado muito para o varejo, para o varejista, na nossa jornada aí dos últimos 6, 7 meses, é assim... como o Marcelo disse, ele como varejista, ele como uma empresa que vende produtos, também vai poder fazer parte de um processo, um ecossistema financeiro. Então, ele também vai poder criar para o seu cliente uma relação de fidelidade através de um mecanismo financeiro. Então, assim, 800 instituições que vão poder se conversar e se interoperar. Não é porque eu tenho, por exemplo, o meu aplicativo de QR Code Pix da Boticário que eu não posso conversar com o PicPay. Eu posso conversar, eu transfiro meu dinheiro lá do meu processo, mas eu gosto da Boticário.
porque eu tenho uma relação de fidelidade com ele. Então, o varejista vai poder, através dessa ferramenta, também fidelizar o seu cliente. Essa é a primeira etapa. A outra etapa, quando tiver o Open Bank, todos os produtos de banco vão poder se incorporar ao processo do Pix e transacionar seguro, você vai poder pagar aí, você vai poder fazer outras coisas através das outras ferramentas que o próprio Banco Central está liberando. Então, assim, a descentralização bancária que o Banco Central está promovendo, ela é social também, porque você não fica dependendo de 5, 6 grandes instituições, que são instituições sérias, que trabalham, que gastaram muito dinheiro, mas que vão estar por trás do processo, mas vai poder disponibilizar isso para outros players no mercado. Essa é a ideia. O Brant, tem uma pergunta aqui da Pérola Ravina de Carvalho. Como o Pix se posiciona em relação à concorrência com as maquininhas, as grandes redes de adquirência? Eles são ou não são ou serão concorrentes? Bom, a gente não está enxergando sob uma ótica de concorrência, né? A gente está olhando sob uma ótica de dar alternativas e amplitude de escolha para os consumidores, né? Tanto pagadores quanto recebedores. Então, as características do Pix estão aí, né? Ou seja, a gente tem um instrumento aí de usabilidade boa, de usabilidade focada no cliente, de baixo custo, com velocidade, enfim, todas as possibilidades aqui que já foram colocadas. Isso vai estar à disposição da população para quem quiser utilizar como pagamento e para quem quiser adotar o Pix como uma forma principal de recebimento, né? Então, a gente não tem olhado sob essa ótica de concorrência, né? A gente tem essa visão de, isso está à disposição, quem achar que o Pix é mais adequado para aquele caso específico, que adote o Pix, quem achar que o Pix é mais adequado, que o cartão é mais adequado para aquele outro caso, enfim, isso é mais mais um mecanismo, mais um empoderamento ali do cliente, né, do cliente pagador e recebedor, tendo mais oportunidade de escolha e não ficando restritos ou vinculados a um determinado meio predominante. O Marcelo, eu queria... Você fez um comentário, né, do fato do Boticário já ter partido para a sua fintech, já estão lá cadastrados para o Pix, mas eu queria que você, utilizando um pouco da tua experiência mais abrangente, Marcelo, o que você vê de transformação no varejo associada à implementação do Pix, mas também aqueles outros elementos lá que eu estava falando do Big Bang financeiro. Porque, vamos entender, antes do boom do varejo, lá de 2004 a 2013, o varejo tinha uma forte operação de crédito própria. Durante o boom, muitas empresas transferiram o negócio do financeiro, do crédito, para parceiros financeiros. Você imagina que, com esse redesenho do mercado financeiro, o papel das fintechs, vai haver no varejo uma reincorporação dessa atividade ligada a crédito diretamente na relação com os consumidores? Olha, Marcos, a gente acredita nisso sim. O grande tema é que até o tema chamado crédito, ele vai mudar um pouco de configuração. O que a gente quer dizer com isso? O cliente pode ter a conta com a gente, né, a conta digital com o varejista, e, consequentemente, eu sei o quanto ele tem de recursos com a gente. Então, a disponibilidade do crédito, na verdade, é locar parte desses recursos para uma operação com a gente, né? Esse é o primeiro aspecto. Do outro lado, todas as opções, por exemplo, de cashback, que hoje são passadas através de uma instituição financeira, por exemplo, elas podem passar a ser nossas. Então, temas de fidelidade através dos meios de pagamento vão ser ainda mais incrementados, né? Então, esse é um outro conceito. Ainda no nosso modelo, que além do tema de loja, a gente tem lá a venda direta, as representantes, elas têm uma conta corrente, inclusive com as suas consumidoras finais, né? Então, tem um outro varejo, que é o
o porta a porta, o venda direta, que também tem essa necessidade de permear esse modelo de crédito, inclusive para as representantes, que, no caso do Brasil, são mais de 4 milhões de pequenos varejistas que trabalham dessa maneira. Então, a democratização do modelo de crédito, ela é através de um sistema aberto, aberto entre as partes, altamente confiável e, portanto, até a análise de crédito ela vai ficar mais fácil porque você tem a movimentação de saldo dos seus consumidores. A gente imagina até avançar lá na frente com o Open Banking e, tendo em vista que a gente enxerga o fluxo de caixa, por exemplo, das nossas revendedoras, futuro, disponibilizar produtos de crédito, produtos de seguro, produtos de outras características, como disse o Arnaldo, que não são só o crédito. Na verdade, é construir uma vida financeira de parte dos nossos consumidores dessa maneira. Do outro lado, o grupo tem mais de 30 milhões de consumidores na sua base de dados. E essa base de dados ela vai sendo enriquecida não só a partir das compras, mas a partir dessas contas digitais que estão associadas com o grupo. E isso, consequentemente, gera ofertas muito mais aderentes àquele consumidor, porque você conhece o perfil de consumo dele, mas também o perfil de crédito, que hoje não faz parte do varejista, faz parte de outros elos dessa cadeia que vendem esse produto, que conhecem esse produto. Mas é muito importante para o varejista conhecer o seu consumidor naquela categoria de produto, no que ele consome, naqueles produtos próximos àquele que o varejista possui e oferta, né? Então, acho que tem esse aspecto. Do outro lado, conectando para dentro, o varejista tem uma série de fricções na relação, como eu comentei, na relação com os outros parceiros, né? O porta para dentro, né? Do balcão para trás. O balcão para trás é tão complexo quanto o balcão para frente, para todo varejista, né? Então, claro, no nosso encontro lá sobre a NRF, a gente comentou sobre os juros baixos, mas o juros baixo não deixa de ser importante a gente olhar os nossos estoques. Então, por exemplo, quando você tem lá um boleto que é reconhecido depois de de D+2, né, como a gente comenta, isso significa que tem estoque parado, sem poder ser vendido, e que você ainda não efetivou a venda. Para um operador que quer ter 30 dias de estoque, ter uma operação lean, uma operação azeitada, 2 dias é bastante tempo numa operação. Você esperando um meio de pagamento ser concretizado, né, um pagamento ser concretizado, e olhando o estoque que está lá parado, podendo ser vendido para um outro consumidor, se esse daqui não efetivar o seu pagamento. E como eu disse, a taxa de abandonos de boletos é bastante alta. Então, o varejista acaba ficando com o estoque aí 2, 3 dias empossado, como a gente comenta lá dentro do grupo, empossado esperando esses pagamentos serem efetuados. E aí, a partir disso, fazer o lead time de entrega, o delivery. Então, imagina a fricção para o consumidor olhando todo esse processo e dizendo assim, puxa, no nosso caso, né? O shampoo acabou. Eu estou aqui em casa fechado em quarentena e o meu shampoo acabou e eu preciso esperar 2 dias para fazer a efetivação do boleto, o boleto ser reconhecido pelo varejista, o varejista partir com a entrega. São 2 dias onde o same-day delivery não existe nesse caso, né? Então, o Pix vai avançar nesse modelo, dizendo assim, efetivamente, o varejista vai conseguir entregar a partir de qualquer meio de pagamento no mesmo dia para o seu varejista, para o seu consumidor. Essa é uma vantagem que muito mais é importante que talvez um desconto, um crédito. Hoje, a gente tem visto no Covid que a conveniência é fundamental. E o Pix, né, os pagamentos instantâneos, vêm para acelerar essa conveniência, tendo em vista que, uma vez efetivada a compra, o varejista tem garantia do seu pagamento e, de consequência, pode startar toda a supply chain para entrega da mercadoria para o seu consumidor, para o seu cliente. Muito bem. Marcos. Opa, oi, Brandes, por favor. Deixa eu pegar esse gancho aí do Marcelo e fazer aqui até uma pergunta para ele, uma provocação aí para os demais aí que queiram também entrar e contribuir com essa minha provocação. Acho que o consumidor tem um papel relevante ali na escolha do meio de pagamento a ser utilizado,
né, o pagador. Do outro lado, você tem o varejo, ou você tem as empresas que conseguem, de alguma forma, induzir ou influenciar nesse processo de escolha de qual meio de pagamento vai ser adotado ali pelo consumidor, né? Imagina no caso aí da Boticário, em que ele tem um leque amplo ali de boleto, de cartão de crédito, cartão de débito, e eventualmente adotará o Pix, aí, enfim, já foi até colocado, até pela própria exposição, não tenho dúvida de que o Pix será um dos meios de pagamento ali aceitos pelo grupo. Dentro dessa perspectiva de valor agregado que está sendo enxergado pela empresa, que está sendo enxergado pelo varejo, como é que você acha, Marcelo, e fica aberto aí para os demais que quiserem contribuírem, como é que você acha que é o papel do varejo, o papel da empresa nesse processo de indução da escolha do meio mais eficiente para o varejo, para a empresa, né? A gente tem aí a possibilidade já colocada pela própria legislação de diferenciação de preço, né? De você ter, eventualmente, preços diferenciados de acordo com o meio de pagamento, mas, claro, que esse é só um dos aspectos, eventualmente há outros aspectos nessa dinâmica de indução. Se você puder elaborar um pouco nisso, e se outros quiserem contribuir também, deixa aqui a minha provocação. Marcelo, a bola é sua, mas eu queria lembrar a todo mundo que vocês estão fazendo a minha tarefa de moderador hoje muito mais fácil. O pessoal não vai querer me pagar jeton do trabalho de hoje, porque estão dando uma dinâmica que está ótima. Vamos lá, Marcelo. Boa. Bom, Carlos, eu acho que o varejista tenta, né, induzir o meio de pagamento muito mais olhando os custos internos desse meio de pagamento, né? Então, acho que agora o varejista vai conseguir efetivamente, tendo essa uniformização, a redução dos custos, olhar efetivamente para o tema da conveniência do consumidor. Hoje a gente acaba olhando, e o grupo resolveu isso tendo a sua fintech, tendo a sua subadquirência, e aí achatando um pouco os custos. Então, o custo, é claro, sempre super importante para um varejista que tem margens bastante apertadas, mas a gente já conseguiu resolver isso com a nossa fintech. Por outro lado, posso dizer que a indução que acontece hoje para o consumidor não é olhando tanto o consumidor, e sim olhando os custos internos. Acho que o varejista vai ter agora a possibilidade, tanto do ponto de vista com o Open Banking, como com os meios instantâneos de pagamento, olhar efetivamente a conveniência para o consumidor, e não tanto o tema do custo interno, que é o famoso boleto com menos 5% de preço, né? E aí o varejista acaba não fazendo a conta certa, porque o menos 5 é porque ele está olhando o custo de transação do cartão de crédito. Mas o boleto tem um custo transacional para dentro do varejo imenso, de conciliação, de prazo. Então, tem um custo percebido, que é aquilo que você paga na taxa de administração do cartão, mas tem um custo não percebido muito claramente pelo varejista, e a gente tem isso muito claro, que é, por exemplo, toda a organização das conciliações de boleto, que a gente sabe que a chave ela não individualiza qual foi a compra, ela individualiza quem pagou, mas não individualiza quem fez, qual compra foi feita com aquele boleto, né? Então, conciliar a venda, compra, com o produto, com a nota fiscal, com o estoque, de maneira unívoca, é uma outra vantagem que vai ter o varejista, que ele provavelmente não vai enxergar isso no custo direto, numa fatura chegando para ele, você paga no final do mês, mas sim um custo transacional que vai ser muito menor nesse sentido. E aí, com isso, a gente vai, eu digo porque o grupo se preocupa muito com isso, efetivamente olhar o consumidor nessa perspectiva, e aí é muito menos o tema do custo interno, e sim a conveniência para o consumidor final. Então, eu acho que tanto o Open Banking de um lado como o Pix vão dar essa visão para o varejista que o que importa mesmo, e a gente sempre tem isso, mas a gente acaba olhando bastante os custos, o que importa mesmo é essa conveniência.
Então, imagina o que a gente está aqui, a gente começou às 8, né? Aqui, às 8, o TED, o boleto, a gente poderia ter pago, vocês terem entrado no site do Grupo Boticário, comprado um produto nosso, e ainda, eu não sei que vocês pagaram. Né? Imagina a fricção disso, eu só vou descobrir que eu tenho um consumidor aqui voraz de produto do Boticário só amanhã. Isso não é uma mudança gigantesca para o varejo, nesse sentido. Deixa eu só fazer só uma coisinha. Por falar em indução, né, Marcelo? É a 4ª vez que você induz o pessoal a procurar produto Boticário na nossa live. Eu sou da área financeira, não sou muito bom no marketing, Marcos, mas a gente tem, então os produtos nos ajudam, sabe? O produto se vende sozinho. Mas, Arnaldo, só fazer um comentáriozinho para o Brant e para o Breno. Eu queria colocar nosso grupo à disposição para, no momento que vocês quiserem, proximamente, reunirmos todas as principais entidades de varejo do Brasil e os principais operadores de varejo para fazermos uma apresentação e uma discussão bem ampla sobre o que significa de transformação no mercado para os agentes de mercado e para o consumidor. E Breno e Brant, uma coisa que para mim é muito clara, especialmente aqui quando a gente analisa o mercado brasileiro e pesquisa muito sobre o mercado brasileiro, é que a familiaridade do consumidor brasileiro com o digital é muito maior do que usualmente a gente percebe. Então, esta facilidade de ter o pagamento no celular seguramente vai ser muito bem absorvida pelo consumidor. Eu acho que talvez seja isso que o Arnaldo queria comentar, Arnaldo. Na realidade é o seguinte, eu estou ouvindo até algumas perguntas aqui, assim, mas então os meios de pagamento atuais vão acabar? Não. A gente tem hoje no Brasil 38% de pagamentos de compras e pagamentos de geral feito com meios eletrônicos. 60% são feitos com dinheiro. Então, por exemplo, às vezes eu tenho dinheiro e eu não consigo comprar um produto do Marcelo porque eu tenho que entregar o dinheiro para alguém. Então, assim, o custo de uma empresa que captura dinheiro com carro forte, então, num supermercado, carro forte tem que passar lá, você tem que ter um cofre, você tem que colocar o dinheiro. O que o Pix faz ele vai digitalizar o dinheiro. Então, ele vai fazer com que o dinheiro também é uma fonte de corrupção. Então, com esse processo, a gente vai identificar quem é que está fazendo as transações, a gente vai dar oportunidade das pessoas que só transacionam com dinheiro poder ter uma vida mais digitalizada, mais bancarizada, né? Nós vemos agora que o governo tentou passar recursos para as pessoas, a Caixa Econômica Federal teve que fazer um esforço gigantesco para poder colocar 20 milhões de pessoas que não tinham relação, só trabalhavam com dinheiro, então às vezes até recebiam alguma coisa, mas só trafegavam com dinheiro. Então, assim, só para deixar claro, não vai acabar os outros métodos de pagamento, porque eu tenho um cartão de crédito, eu vou usar meu cartão de crédito, o banco me deu um crédito, eu tenho milhas para gastar, eu quero acumular milhas, eu vou continuar tendo esse tipo de produto. Mas aquelas pessoas que não têm poder aquisitivo para ter esse tipo de produto vão poder se inserir no mercado de pagamento que elas não tinham antes. Então, assim, nós temos 62% de concorrência que está aberta, né? Os outros 30 e poucos eles estão lá, 38% eles estão lá e vão continuar existindo. Mas a gente vai avançar com o Pix dentro desta possibilidade do dinheiro. Ok. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Gueitiro, que tem a ver com um comentário que o Arnaldo fez lá atrás, quando ele falava, né, do Boticário se posicionando como parte de um ecossistema com todas essas variáveis envolvidas, e também aquele comentário de que o varejo, de forma geral, vai rever a sua estratégia em âmbito financeiro por conta dessa transformação toda que está acontecendo. Mas tudo muito bem para as grandes empresas, para as grandes corporações. Gueitiro, como é que você vê oportunidades de alianças, de alternativas para pequenos e médios varejistas com esse cenário que está se desenhando? Marcos, muito bom sua colocação. Eu estou aqui sempre assistindo o debate, aqui ouvindo e pensando com a cabeça do pequeno. Olha que bacana do Pix. O Pix tem oportunidade para o varejista que quis se conectar indiretamente, né? Para varejista que tem fintech
e queira se conectar diretamente ao Pix, e aí a gente está falando de APIs, essas linguagens, vamos chamar assim, mais elaboradas tecnicamente. Mas o Pix abre oportunidade lá para o pequeno, né? Abre oportunidade lá para o pequeno varejista do interiorzão do Brasil. Por quê? Todo mundo tem essa necessidade de receber 24/7. Quem não quer receber 24/7 ali, real time o dinheiro, e tendo o dinheiro no seu caixa, poder fazer uma melhor compra? Quem não quer dar uma solução de pagamento para o seu cliente com menor fricção? E aí, à medida que mais de 800 agentes, como o Brant colocou para a gente, aí, já se candidataram a conectar diretamente ao Pix, o pequeno varejista vai chegar, vai receber soluções já montadas para a utilização do Pix, né? O PicPay é uma das carteiras digitais que vão estar no mercado, que estão no mercado, oferecendo isso, né? Nós vamos oferecer isso ao varejista, ao pequeno varejista, a possibilidade dele usar o BR Code lá, que é interoperável, né? Ou seja, à medida que ele tenha lá no seu empreendimento o BR Code, os usuários de qualquer carteira digital no Brasil vão pagar. Então, esse é um negócio fantástico. Então, todos esses ganhos que nós estamos falando aqui, Marcos, dos grandes, vão estar disponíveis para todo mundo, inclusive para o MEI, né? Pra você ter uma ideia, nós temos 20 milhões de usuários no PicPay. Nós temos um ecossistema. Nós temos mais de 1 milhão de MEIs que já usam o PicPay. É aquela manicure, né, que vai lá fazer um serviço e recebe real time usando a nossa carteira. E a gente, então, eu até convido, né, os pequenos a utilizarem a nossa carteira, porque, na verdade, é uma espécie de, vamos chamar assim, já adaptação ao Pix, que a gente opera desde 2012 assim. E nós estamos, este mês, até 31 de junho, inclusive com uma promoção de taxa zero. O cara vende no cartão, vende no débito, não estão cobrando nada. Zero, até para ajudar vamos chamar assim, na educação dos ECs, dos varejistas, para a utilização do QR Code, do pagamento à distância, e poder, inclusive, conectar os 20 milhões de usuários. E por isso que eu quero fechar aqui essa minha fala dizendo o seguinte: tranquilidade, né? Porque a gente está aqui falando de Pix, de termos técnicos, mas tudo isso vai estar sendo entregue para os varejistas no Brasil com uma diversidade de players. E como foi muito bem colocado pelo Banco Central, diferentemente da China, que só 2 entregavam, aqui nós já temos mais de 800 escalados para entregar a solução. E também, eu reforço o que o Brant falou, não existe competição entre Pix e soluções, por exemplo, de maquininha. Eu não tenho dúvida nenhuma que os grandes players que entregam solução de maquininha também vão achar forma de entregar a solução via Pix. E por último, dizer o seguinte, que abre muita oportunidade. E abre muita oportunidade. E aí, a gente também está assistindo um fato muito interessante, né? Que o Pix não foi programado por conta disso, mas o fato do isolamento social fez com que acelerasse a curva de adoção de tecnologia. Só para dar um número aqui para vocês, a gente vinha abrindo, em média, 500 mil contas de pagamento mês, nos 3 primeiros meses desse ano. No mês de abril e maio, a gente abriu 6 vezes mais do que vínhamos fazendo. É o brasileiro, né, procurando pagamento à distância, procurando pagamento via smartphone. Então, na retomada, nós vamos encontrar um consumidor muito mais digital. E o Pix chegando ali em novembro, então, assim, se uma fala minha de tranquilidade, a outra é de oportunidade. Maravilha. Eu queria chamar, então, a nossa enquete agora, para que nós possamos, eu vou lê-la para ficar fácil, considerando as novas tecnologias financeiras para o varejo, em sua opinião, quanto a sua empresa está preparada para aproveitar as oportunidades geradas por esses novos modelos? Então, eu peço a vocês que respondam à enquete, ela vai ficar mais algum tempinho aqui no ar, e depois, mais ao final, nós vamos fazer um comentário sobre isto, porque eu acho que tem a ver muito com esta percepção que, aliás, o Brant colocou, o quanto as empresas estão se preparando. Aproveitando, Breno, você está totalmente imerso
nesse projeto. Nós falamos um pouco de China, o Arnaldo falou lá da Escandinávia, Suécia. Quantos países no mundo hoje têm implantado, com esta visão estratégica do Banco Central, de ter este meio de pagamento digital, algo similar ao que o Pix vai representar? É parecida da forma como a gente está implantando, com essa visão tão abrangente, estratégica, eu acho que nenhum, tá, Marcos? A gente já tem hoje 45, no início de 2020, eram 45 jurisdições que já tinham algum tipo de sistema de pagamento instantâneo. E esse número aí vai crescer para 55 ou 60 até o final do ano. O Brasil está incluído aí nesse rol de países que aderem até o final do ano. Agora, as soluções internacionais vêm sendo desenvolvidas muito com base nas necessidades de cada país, né? Então, cada país tem a sua necessidade no mercado de meios de pagamento. Então, os países escandinavos, por exemplo, o Swish, a Dinamarca tem o Mobile Pay, a Noruega tem o dele, a Finlândia tem o dele também. Eles surgem com a necessidade mais de transações entre pessoas, né? Ele não... É como se fosse criar uma TED, que eles nem TED tinham, nem uma transferência eletrônica em D0 esses países tinham. Os países europeus, Estados Unidos, então, nem se fala, não tinham essa necessidade. Então, ele surge como uma TED. Como já tem tecnologia disponível, você faz uma TED mais rápida. E com algumas funcionalidades ali, como essa capacidade de você endereçar um pagamento por meio do número de telefone celular, por meio do e-mail, por meio de um código identificador. Então, ele acaba ficando restrito a algum caso de uso. O governo normalmente não entra nesses pagamentos. Os Estados Unidos criaram uma solução agora que está muito voltado para o business to business. Aí você tem outro que vai para o P2P, né? O Venmo, tem outro lá parecido também. A China desenvolveu isso e criou o QR Code. Então, os asiáticos têm essa questão do ponto de venda, ver o QR Code. Então, na Europa, você está começando a desenvolver os pontos de venda, começou a desenvolver a partir do ano passado, a partir de 2018. Então, não era algo para substituir cartão, né, que é muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, até porque o mercado de cartões lá é relativamente mais competitivo, com taxas mais baixas, com entrega dos recursos para os varejistas muito mais rápido, né? A gente tem aqui, os 28 dias que a gente tem aqui em média, é uma jabuticaba brasileira, né? Lá fora, a média está ali em 2 dias, 3 dias, depender do negócio, se é online ou não. Então, dependeu muito das necessidades. Então, a nossa visão estratégica de fazer uma coisa abrangente para todos os casos de uso, para ponto de venda, para comércio eletrônico, para pessoa entre pessoa, envolvendo o governo também, eu acho que é uma coisa bem... Talvez a Índia tenha uma solução assim, né? Que também foi algo mais conduzido também pelo governo. É uma estratégia de digitalização realmente dos meios de pagamento, né? De diminuir bastante o uso do dinheiro, que lá tinha um uso muito grande, até com medidas forçando, né, o uso do digital, tirando moeda de grande valor de circulação, só fazendo programa de transferência de renda por meio do pagamento instantâneo lá dele. Talvez a Índia seja um caso assim, onde teve essa visão mais estratégica de eletronização, de abrangência de casos de uso. Perfeito. Agradeço muito, Breno. O nível de interesse que a nossa discussão está precipitando, vocês não podem imaginar. Mas eu queria trazer agora os insights que foram gerados até este momento, para que a gente possa ter algum tempo ainda para podermos ouvi-los, ou reforçando ou destacando algum aspecto especial dos insights. Nós temos um time na retaguarda que nos apoia, Ricardo Contreras, Célio, nosso time de operações, a Josi, que foram consolidando algumas das coisas que foram ditas aqui e vamos passar para vocês. Ok? Evidentemente, ao final disto, nós gostaríamos de ouvi-los, cada um se tem algum ponto que gostaria de reforçar do que foi apresentado. Tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou trazer o resultado da enquete, para, em seguida, trazer dos insights. Os respondentes da enquete dizem que o maior indicador, 28%, são aqueles que se dizem totalmente preparados, profissionais informados, planejamento e operações encaminhadas. Eu diria surpreendente. O segundo nível é parcialmente preparada, com 26%,
profissionais informados, porém sem um planejamento e operações estruturadas ainda. O terceiro é parcialmente preparado também, com profissionais informados, porém precisarão de apoio externo para o planejamento e operação, 21%. Arnaldo, fique satisfeito. O quarto é pouco preparada. Já discutimos o assunto, porém não chegamos a uma decisão quanto à adequação ao negócio. E o último é nada preparados, necessitamos de mais informações para entender a adequação ao negócio. Então, vejam vocês que entre os poucos preparados ou nada preparados, nós temos 26%, praticamente um quarto da nossa amostra aqui. E os parcialmente preparados somam 47%. E os que se dizem totalmente preparados, 28%. Eu acho que isso é eloquente para sinalizar o estágio que está o mercado e nós ficamos gratamente satisfeitos, porque quando nós temos a oportunidade de ter o Banco Central conosco, de ter um varejista como o Boticário, a Pick n Pay, como uma fintech, trazendo as suas visões, de alguma maneira estamos ajudando a educar, orientar e preparar o mercado para essa transformação que vocês todos destacaram. Ela tem uma virtude de nos colocar num outro patamar. E o Breno destacava o quanto o modelo brasileiro é único no contexto internacional. Muito bom. Algum desses aspectos do que foi respondido na enquete surpreende vocês? Brant, algum comentário sobre o que você viu? Achei que o resultado surpreende um pouco, de fato. A nossa percepção era de que havia talvez um pouco menos de empresas e do varejo já no nível máximo ali de preparação, então é uma coisa extremamente positiva, mas o que a gente vem notando é que do início do ano para cá, e até com o cenário da pandemia, mas não somente, né, teve o lançamento da marca, teve uma maior exposição e uma maior concretude do produto para as pessoas de uma forma geral, e, obviamente, com iniciativas diversas, aí, como que a gente está tendo hoje, que são iniciativas extremamente importantes para sensibilizar as pessoas das oportunidades e induzir a essa preparação. Eu não tenho dúvida de que esse percentual vai continuar crescendo aí ao longo do tempo, e a gente espera que até o final do ano a gente realmente chegue num nível de maturidade no varejo como um todo bastante importante. E só para destacar como último ponto, e aí até um ponto de provocação também, né? Sempre a gente gosta de fazer algumas provocações aí nos nossos bate-papos, né? A gente vê que aqueles que entrarem na frente, sejam aqueles prestadores de serviço de pagamento que ofertarão funcionalidades inovadoras e que agregam valor, seja aquelas empresas ou aqueles negócios que identificarem valor no Pix e que explorarem num primeiro momento, saírem na frente nesse processo de explorar as oportunidades, certamente eles vão ganhar um terreno importante aí frente aos demais, né? Então, eu deixo aqui também a título de provocação. Bom, Marcos, oi. Só contribuir. Marcelo, vai lá. Eu quero inferir que o grupo que está ali bem preparado são os varejistas que ou vão conectar direta ou indiretamente ao Pix e tem um time lá acompanhando, inclusive, todo o roadmap que o Banco Central vem apresentando. Agora, eu vou voltar na mensagem de tranquilidade para o grupo que não está preparado ainda. Assim, haverá uma quantidade enorme de fintechs, bancos, empresas ofertando soluções na ponta para o Pix. O que eu queria deixar aqui também de provocação nós temos ainda aí 5 meses até novembro. Já existe no mercado, eu falo do PicPay, mas existe outras fintechs, existe bancos que já ofertam solução de pagamento à distância e com QR Code. Ainda não é Pix, mas vale a pena talvez colocar na sua loja para já ir treinando o time
para ir já oferecendo para o seu consumidor a experiência de pagamento com QR Code, pagamento à distância, pagamento via smartphone. Então, no PicPay, a gente tem 20 milhões de pessoas usando o aplicativo. Então, eu deixo aqui... O PicPay é uma, mas tem outras no mercado. Eu acho que o varejo tem uma possibilidade de já ir testando na prática e chegar lá em novembro já adaptado ao Pix. Ir aculturando, né? Exato. Bom, Marcos, antes de passar os insights... Oi, Arnaldo, você ia falar? Marcelo. Eu queria, fazendo um comentário sobre... Talvez a gente se surpreendeu com o tema de nível de preparação, mas se a gente ampliar a pergunta, acho que quando a gente pergunta sobre a tecnologia, sobre como vai funcionar, acho que muita gente está preparada. Mas como muda a jornada do consumidor e a jornada do varejista em relação a isso, tem muito menos gente preparada. Posso dizer que a gente lá no grupo, a gente está bastante inserido na tecnologia, mas ainda estamos desenhando a jornada do consumidor dentro de uma loja, porque vai ser muito diferente. Na verdade, você não vai ter o ponto do caixa para pagar. Então, aquela jornada que é o caixa no fundo da loja, ela não tem mais esse conceito. Então, quando o varejista se diz preparado, eu digo, nós com mais de 5 mil pontos de venda, a gente tem uma jornada aí gigantesca, que é o que faremos com o caixa, se efetivamente eu não vou precisar mais ter uma gaveta para guardar as notas de dinheiro lá na frente, eu não vou precisar ter uma única responsável na loja por turno para fazer a sangria de caixa, por exemplo, e agora todos serão responsáveis, todos os vendedores também são responsáveis para receber o pagamento, os nossos vendedores de loja vão fazer venda e vão receber. Então, acho que o varejista está respondendo essa pergunta falando da tecnologia, mas quando olhar a jornada, vai falar assim, estou super despreparado ainda, tenho que correr. Né? Acho que pegando um pouco o que o Gueitiro falou, tem isso sim, temos que ir, nesses 5 meses aí que temos aí pela frente, o varejista tem que treinar em como mudar a jornada do consumidor dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento, né? Na relação com o consumidor, sim. Acho que é um excelente Marcelo, deixa eu só complementar um ponto. Acho que eu fiquei bastante feliz agora em ouvir essa percepção de que a jornada vai mudar, ou seja, que tem um potencial muito grande de melhorar essa jornada do cliente dentro da loja física e, obviamente, também no ambiente virtual. A gente até brinca, né? Acho que uma das coisas que nos motiva é acabar com as filas, né? Vai ali na loja e não ter mais fila para ficar pagando. Uma vez a gente foi no almoço, né, num self-service com o time do Pix lá, e a gente cronometrou o tempo de fila que a gente ficou para pagar ali na hora da saída, né? E a gente brincava ali, um dos nossos principais objetivos é que quando a gente tiver o Pix no ar aqui, a gente não passe mais por essa perda de tempo aqui. O prato não esfria na mão, né? Na bandeja. O prato não esfria. Pessoal, antes de passar os insights finais... Oi? Só me permite 30 segundos a mais. E, na verdade, nós estamos aqui falando da plataforma do Pix, que permite milhões de possibilidades. Nós estamos falando do ecossistema da China, que usa QR Code, mas lá na China os caras já estão usando pagamento por reconhecimento facial. Eu tive lá em novembro. E no PicPay, este mês passado, nós já fizemos as primeiras operações de pagamento facial como teste. Então, vem uma nova onda aí de jornada e de melhoria da experiência do consumidor. Bom, Gueitiro, para certificação de pagamento, o Carrefour já está usando plataforma de reconhecimento facial e o operador disso tem 22 milhões de faces cadastradas com opt-in. Quer dizer, o processo está realmente avançado aqui. Bom, eu só queria destacar aqui, sexta-feira, depois de amanhã, dia 5, às 8 horas, que é a hora de varejista, nós vamos ter um novo mercado de consumo em alerta, com Omnichannel pós-2020, com os convidados Rodrigo Barros, da Boali, Demétrio Teodorov, que é Head de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Riachuelo, e o Eric Nakandakari. Me perdoe, Eric, se eu pronunciei errado, mas ele é Head de Internet e Big Data da Vivo. E na quarta-feira que vem, um programa que vai ser eminentemente um libelo das mulheres, porque nós vamos ter o privilégio também de receber a Luísa Helena Trajano, vocês bem conhecem, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza,
e uma das empresas que também está muito avançada em todo esse projeto de transformação digital, e a Hanna Carvalho, que é CEO do grupo Audiolar, do norte do Brasil, e que opera redes de varejo em todo o interior do norte do Brasil. Nós vamos contrapor a experiência, o conhecimento da Luiz Helena e a sua visão de mercado com a gana e o desenvolvimento de negócios que uma jovem CEO como a Hanna está fazendo. Bom, eu queria, então, agora passar os insights, vamos colocar no ar, e depois nós vamos ter ainda um minutinho para, eventualmente, destacar um ou outro aspecto. Então, ele vai entrar no ar, mas eu vou começar a colocar. O primeiro é a revolução digital. O comportamento das pessoas foi totalmente alterado pela tecnologia e as interações entre pessoas e as instituições, entre elas o varejo, precisava de uma ferramenta mais dinâmica para suprir as dificuldades de uso e horários do dia para as transações e conciliação e prazos de recebimento na outra ponta. A infraestrutura do Pix permitirá uma descentralização bancária e alternativa aos adquirentes, permitindo maior competitividade e empoderamento ao varejo. Há também um caminho aberto para a criação de produtos financeiros e serviços financeiros de forma geral pelo varejo. O crédito será ressignificado. O varejo será o dono da informação e poderá avaliar a solvência de seus clientes. O próprio varejo poderá auxiliar a construir a vida financeira do seu consumidor, avançando um pouco no seu relacionamento mais estrutural com o consumidor. As possibilidades de compra touchless diminuem a fricção e tornam as operações mais ágeis e menos burocráticas, indo ao encontro do momento vivido com o Covid-19. A velocidade e disponibilidade 24/7, multiplicidade de casos de uso, conveniência para efetuar e receber o pagamento, informações agregadas, ambiente aberto para a adesão e a segurança irão diminuir a fricção, fraudes e problemas sociais que outros meios de pagamento podem causar. E eu acrescentaria aquela discussão final que o Marcelo trouxe, que nos pareceu muito importante, e o Brant reforçou, que é a mudança da jornada do consumidor e os impactos positivos que isso trará para o varejo. E ficaram algumas dicas também dessa nossa conversa. O varejo terá acesso a informações mais robustas, rápidas, automatizadas e de fácil conciliação. É uma ferramenta ideal para pagamentos rápidos, o Pix, sem grande necessidade de capital de giro. Para o e-commerce, a maior instantaneidade no processo torna mais ágil toda a sequência de pagamento, reduzindo prazos de envio de produtos e melhor gerenciamento de estoques. O Pix tem potencial para reduzir sensivelmente o custo do varejo com dinheiro. E as barreiras de entrada permitirão um maior acesso aos varejistas, ou a redução das barreiras de entrada, que foi algo que o Gueitiro reforçou muito. As inúmeras alternativas removerão as barreiras de entrada, permitindo um maior acesso aos varejistas para criar engajamento em longo prazo com seus fornecedores e consumidores. Eu queria voltar numa rodada rápida, final, aos nossos convidados de hoje, para saber se acrescentariam a essas dicas e insights algo mais que nós devêssemos colocar para o nosso público. Vamos começar com o Brant? Algo que você acrescentaria para fechar, Brant? Acho que, bom, além de agradecer, acho que o nosso bate-papo foi bastante interessante. Eu acrescentaria aqui um ponto sensível aí para nós, do ponto de vista de construção do ecossistema. A gente vem trabalhando de uma forma bastante aberta e participativa, desde o grupo de trabalho, né? Tem alguns aqui que, inclusive, integram esses fóruns aí com a indústria, e a gente vem, de fato, tentando adotar todas as funcionalidades, especificações para atender aos usuários, né? Então, se tiverem alguma necessidade, alguma dor que não tenha sido evidenciada aqui,
a gente queria deixar as portas abertas para nos trazerem esse ponto aí, essas questões, essas preocupações, e certamente a gente vai endereçar com bastante atenção, né? Enfim, acho que era esse o processo aí que eu queria destacar de cocriação para que a gente tenha um ambiente favorável aí para todos. Breno. A síntese que vocês fizeram foi muito boa, tá? Acrescentaria que é a liberdade, né, que a gente está conseguindo colocar um meio de pagamento, a liberdade de escolha na mão dos consumidores e dos varejistas. Ter uma cesta de meios de pagamento disponíveis e cada um escolher aquilo que seja mais eficiente para as suas necessidades. A gente está tentando cobrir todas essas necessidades para entregar aí o melhor meio de pagamento, o Pix, em novembro desse ano, para todo mundo. Antes de passar a palavra para os outros convidados, eu queria fazer um registro que eu acho que é de direito. Nós temos quase que historicamente uma tendência a sempre atacar governo, a pegar os pontos negativos do governo. Mas eu queria fazer um elogio público à atuação que o Banco Central tem tido, especialmente nessa última gestão, a abertura, a proximidade, a sensibilidade e a agilidade com quem tem agido e trazendo perspectivas realmente estruturantes em novas bases para o mercado brasileiro. Fica aqui publicamente o reconhecimento. Marcelo, a sua colocação. BC hashtag, não, Marcos, é isso mesmo. Acho que queria acrescentar, primeiro agradecendo a participação super boa, adorei, e acho que acrescentando o último tema, que o varejista tem, nessa nova jornada do digital, a procura dos dados sobre o consumidor, né? E estava faltando, talvez, na parte de pagamentos, ter esses dados, né? Que eles não são altamente conectáveis. Acho que com o Pix, por exemplo, com os pagamentos instantâneos, a gente vai ter efetivamente toda a jornada do consumidor conectada com os dados que a gente precisa, desde da indução à compra e a entrega e o pagamento, ou seja, fazer com que a jornada do consumidor dentro dos nossos negócios seja efetivamente toda lida pelo varejista. Acho que esse é um ponto que a gente acabou não tocando, mas dados, como a gente sabe, para qualquer varejista, é essencial hoje, e dados sobre pagamentos ainda mais, né? Então, acho que a gente está amarrando a última pontinha aí da jornada que estava faltando com o Pix. Gueitiro. Eu quero deixar aqui, reforçar a dica. Olha, bom, a gente sabe que varejo é velocidade, a gente sabe que varejo qualquer centavo faz uma diferença danada, e a gente vai viver agora, cada vez mais, o empoderamento do consumidor dentro do smartphone 24/7. Então, eu queria reforçar muito que os varejistas que estão assistindo a gente, que aproveite esses 5 meses aí que nós temos pela frente, antes da entrada do Pix, para se conectem a ecossistema que permitem vocês a fazer uma espécie de piloto, uma espécie de teste de como que vai funcionar a jornada do seu consumidor na loja e também a jornada do consumidor no e-commerce. Olha que negócio fantástico. No PicPay a gente tem 20 milhões de usuários. Então, qualquer empreendedor pode conectar o seu negócio a 20 milhões para vender 24/7, que é o que nós oferecemos. Então, acho que ele tem 5 meses pela frente aí para nos prepararmos para uma mudança estrutural, né? Eu acho assim, o sistema de pagamento brasileiro já era referência, né? Tanto o Breno como o Breno está falando que o mundo está tentando chegar no SPB e o Brasil agora está fazendo um salto revolucionário. Então, é um período de oportunidades aí pela frente. Arnaldo, cabe a você a última manifestação, antes de fechar. O que eu queria, a gente vem acompanhando muito o que está sendo falado no mundo financeiro, né? Mas trazer essa visão para o varejista é muito importante. O que o varejista vai ver a partir de agora é uma virada de 180 graus. Se a gente lembrar que a gente tinha cheque pré-datado e foi mudado com cartão de crédito, que a gente tinha voucher de alimentação em papel que tinha que trocar e foi mudado por cartão, o Pix vai revolucionar o dinheiro, ele vai fazer isso com o dinheiro. Então, assim, e é só o começo, né? O Gueitiro disse um pouco sobre essa questão do reconhecimento facial. Essa estrutura que foi montada, ela é só o começo, tá?
e uma garantia que eu acho que ninguém teve em nenhum lugar. O Banco Central, no nível que nós temos, dando garantia do que a Code ser legítimo, foi criado um BR Code, ou seja, podem ficar tranquilos, porque as 800 empresas que se inscreveram no Banco Central vão ser sabatinadas por ela e vão ter garantia de que o seu produto tem segurança. Então, assim, varejo, fique tranquilo, você vai participar da próxima jornada do varejo no Brasil. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, Brant, Bleno, Gueitiro, Marcelo, Arnaldo, principalmente a você que nos acompanhou nesta manhã, que foi demais esclarecedora, e eu não tenho dúvida que nós estamos, com o apoio dos nossos participantes, trazendo uma virtude bastante grande nesse processo de transformação que nós estamos vivendo e que, em alguns aspectos, tem sido precipitado, como foi destacado durante o debate, pela Covid, precipitado para melhor. Estejam conosco sexta-feira e nos encontramos na próxima quarta-feira. Obrigado a todos vocês, gente. Obrigado, Valeu. obrigado. Obrigado, até mais. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Pessoal da Retaguarda, brigadão, foi muito bom. Acho que, em termos de conteúdo, um dos melhores que nós fizemos, extremamente prático e interessante. Obrigadão.